Esteja pronto para pregar o Evangelho aos 4 cantos da terra. Se torne fluente em inglês em até 6 meses, mesmo que você nunca tenha falado antes. Clique agora no link da descrição. E aí, tudo bem? Faz assim, gente. Aê, ou então faz assim que a gente vai orar agora. Estou feliz de estar aqui com vocês nesse momento assim mais intimista, né? Mais entre a gente. Da outra vez que eu estive aqui, nós também tivemos esse momento, só que foi lá no buffet, né? Mas aqui também vai ter um lanchinho depois e esse tempo gostoso para a gente, nessa tarde que o Senhor preparou. E eu queria, para ter esse tempo com vocês aqui, eu quero compartilhar com vocês algo, o Salmo 46. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia comigo. E a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Então, Salmo 46, eu vou ler na nova versão transformadora. Diz assim: Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar. Que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor, vejam como Ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco e parte ao meio a lança, e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é nossa fortaleza. Eu escolhi essa versão, a NVT, porque ela fala de um jeito mais simplificado e mais detalhado, aquilo que a gente está acostumado a ver na Almeida Revista e Atualizada, né? Mas o verso 10, a gente conhece de cor e salteado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E o salmista começa falando que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E aí a gente para pensar sobre isso. Onde nós temos nos refugiado, gente? Quando você tem um momento de aflição, quando você recebe uma notícia ruim, qual a primeira pessoa que você liga, que você quer falar, que você quer ouvir a voz? Você pode identificar assim na sua vida quem é essa pessoa, né? Recebi uma notícia ruim, eu estou aflita, estou angustiada. Com quem eu quero falar imediatamente? Normalmente a gente quer falar, quem é casado e tem um bom casamento, quer falar com o marido. Eu quero falar com meu marido. Eu quero falar com minha mãe. Eu quero falar com o pastor. Eu preciso de um norte, de alguém que vai me colocar no eixo de novo, né? Só gente que nós precisamos dessas pessoas, tá? Nós precisamos dessas pessoas. Por isso que a gente não vive sozinho,
A gente não vivencia a nossa fé sozinho, a gente precisa de relacionamento. E por isso Deus instituiu a igreja, para a gente ter relacionamento uns com os outros. A igreja é um lugar de desafio, mas é o lugar da bênção também. A igreja é o lugar que a gente se estranha, que de vez em quando dá vontade de dar uma voadora na outra, corre uma conversa fiada. Mas é a igreja também que a gente encontra o refrigério. E quando a gente fica doente, é alguém que vai lá visitar a gente, vai levar um pão de queijo. E qual que é o prato aqui de vocês aqui que vocês compartilham? Hã? Churrasco? Vai fazer um churrasco para você que você não está tendo condição de cozinhar. Não é assim? A gente precisa uns dos outros. Mas o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. A gente tem escutado tantas más notícias que eu até parei de... Eu parei de assistir aos noticiários. Primeiro porque não dá para a gente acreditar em tudo que se conta. Ou o enfoque que se dá. Né? Infelizmente. Cada um puxa para o seu lado. Né? E má notícia, todo dia tem. Se você abrir as revistas, se você abrir o jornal, se você abrir a internet, todo dia tem má notícia. Todo dia você vai saber de uma tragédia, todo dia você vai saber de um terremoto, de um deslizamento de terra, de chuva que matou tanta gente. A gente está aí agora com a nossa tragédia mais recente, que é Petrópolis, né? Já aconteceu lá em Minas, em Capitólio, no início do ano. Então, todos os dias. E se a gente fica bebendo dessa água, a gente vai ficando muito abatido. A gente vai ficando muito desanimado. A gente tem uma tendência humana, natural, de pensar assim, gente, Deus foi no banheiro. Deus está dormindo. Deus desistiu da gente aqui. Eu já ouvi gente falando, Deus esqueceu a gente nesse mundo aqui. O inferno já é aqui mesmo, porque Deus deu as costas e esqueceu a gente. Não, Ele não esqueceu. Ele não esqueceu. O homem, sim. O homem se distancia de Deus a passos largos a cada dia mais. Eu me lembro quando teve a tragédia em Nova Friburgo, eu estive lá, foi uma coisa muito semelhante ao que aconteceu em Petrópolis. Todo mundo da cidade perdeu alguém. Não tinha velório para velar as pessoas. Teve corpos que ficaram sem identificação, porque todo mundo da mesma família morreu. Foi uma tragédia terrível. E eu estive lá uns 4 meses depois e ainda se via os rastros da tragédia. E o relato que eu recebi naquele período que eu fui é que no domingo seguinte à tragédia, as igrejas evangélicas em Nova Friburgo estavam abarrotadas, todas elas. Todas elas, as famílias buscaram refúgio, consolo, esperança em Deus. Sabe por quê, gente? Porque só há esperança em Deus. A esperança é de que Ele vai arrumar todas as coisas. A esperança é que a morte não é eterna. A esperança é que quando a gente morre, o nosso corpo é destruído. Como a gente leu ontem, né? É essa tenda. Mas que nós vamos ser ressuscitados como Jesus foi. E nós teremos um corpo glorificado. Mas seremos nós mesmos. Nós vamos ser ressuscitados. Mas a gente tirou os olhos da nossa esperança e começamos a colocar os olhos na esperança dessa terra. Então, se eu tenho dinheiro, está tudo bem. Se a minha família está todo mundo vivo, está tudo bem. Se todos os meus filhos estão no caminho do Senhor, está tudo bem. Se o meu casamento está experimentando de paz e alegria, está tudo bem. Não, gente, não está tudo bem, porque o que está estabelecido hoje, amanhã muda. Não é isso? Está tudo bem aqui, de repente uma notícia, um telefonema e tudo vira. E tudo muda. E o seu mundo muda de ponta cabeça porque o telefone tocou e você atendeu. E a sua vida, às vezes, dependendo da notícia que você recebeu, a sua vida mudou radicalmente a partir daquele momento, daquele segundo. Mas Deus não mudou. Os planos dele não mudaram, a promessa dele não mudou. Então por que a gente vai e vem, igual um ioiô? Vocês entendem quando eu falo ioiô? É porque às vezes no Brasil tem os seus nomes diferentes de acordo com a região.
E é por isso que a nossa fortaleza é o Senhor, o nosso auxílio é o Senhor, o socorro bem presente na hora da angústia é o Senhor. E é por isso que naquele domingo em Nova Friburgo, as igrejas estavam abarrotadas. Mas aí ele falou assim, mas aí, Helena, o tempo passou. Aí no primeiro mês, ficou todo mundo, as igrejas cheias. Muita gente fez decisão por Jesus, muitos foram batizados. Mas aí a vida foi tomando o seu rumo normal. Limparam as ruas, enterraram as pessoas. E a vida foi voltando ao normal. E 2 meses depois, voltou tudo ao que era antes. As pessoas voltaram para a sua vida, para suas prioridades, para a sua rotina. E aí? Será que a gente está vivendo assim? Como é que você está vivendo a sua vida? Porque, gente, se nós não estivermos alicerçados no Senhor, nós vamos desmoronar. Se nós não estivermos firmados no Senhor, gente, porque quem mantém a gente de pé no dia mau é o Senhor, mas não é repentino. Não é repentino, é construído. Esse relacionamento com o Senhor, ele vai nos preparando para o dia mau. Quando a sua estrutura não tem, você em si mesmo, como eu disse ontem, eu repito hoje, você em si mesmo não tem estrutura, a dor te alcança rapidamente, e o seu mundo desmorona rapidamente. Mas quem te levanta de novo e te faz continuar vivendo é o Senhor. E quanto mais próximo dele você estiver, não é que você não vai doer, vai doer. Não é que não vai sofrer, vai sofrer, porque o sofrimento está na trajetória. Mas também será a oportunidade de você experimentar a tal da paz que excede a todo entendimento. O povo pensa que você está sedado. Às vezes as pessoas vêm te consolar e você que consola. A paz que excede todo entendimento, construída no relacionamento ou nas orações de outras pessoas por você. Às vezes você não fez nada, mas na hora que a notícia chegou, joelhos se dobraram em seu favor e falou: Senhor, entra com a tua esperança, entra com o teu consolo, pega ela no colo, Jesus, levanta essa mulher. Senhor, eu não sei como é que ela vai aguentar, mas o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Que a fulana conheça hoje o seu refúgio e a sua fortaleza. Mas nós mulheres, então, meninas, a gente gasta tanto tempo em coisa que a gente não vai levar no caixão e não vai deixar como legado. A gente investe tanto tempo, né, em coisas efêmeras. Nós mulheres somos um mundo à parte. Não tem nada de errado você ser cheirosa, bonita, gostar dos detalhes da casa. Foi Deus que deu isso pra gente. Se o mundo fosse só masculino, ia ser preto e branco, no máximo cinza, entendeu? Ia ter só churrasco e bem objetivo, né? A mulher coloca cor, sabor, alegria onde ela entra. É incrível como uma mulher enfeita a vida das pessoas. E também é incrível como uma mulher tem o poder de azedar a vida das pessoas. Porque a gente exerce influência. Quer a gente goste, quer não, a gente exerce influência. Se você não estiver influenciando para a vida, você está influenciando para a morte. Se você não está influenciando para edificar, você não fica em cima do muro, gente. Você está destruindo. Porque o diabo não desperdiça mão de obra. Então, se você não se aliançar com Deus, deixar Ele usar sua boca, sua vida, seu abraço, seus dons, o diabo vai deixar você solto por aí, não. Ele vai pegar você e vai pegar suas dores e ele vai te manipular através das suas dores. Então, através das suas dores, ele começa a construir amargura.
Aí, através da amargura vem a insatisfação. Através da insatisfação você começa a murmurar, a praguejar. E aí isso começa a azedar o ambiente da sua casa. Isso começa a azedar a sua própria vida, porque a boca fala do que está cheio o coração, e o que sai da boca é que contamina a gente. Então, é um jogo. E aí a gente vai ficando triste, para baixo, por causa da nossa própria influência. Então o diabo não deixa a gente em cima do muro, não. E o Senhor quer usar todo esse potencial para a vida. Quer usar todo esse potencial para o bem. Quer usar todo esse potencial para a cura. Então não estou dizendo que é errado você gostar de decorar, de festa, de arrumar a mesa lá atrás. Coisa linda. Esses detalhes que enchem a vida, que traz leveza para a vida. Quando você entra num lugar, tem uma mesa posta, né? Ai, que gostoso, que vontade de ficar. E aí a gente assenta, e aí conversa o que edifica, conversa o que constrói, se levanta da mesa mais feliz e mais edificado. Então tudo tem uma razão. Mas muito cuidado. A linha que separa o fútil, o inútil, do útil é muito fina. É muito tênue a linha. E como nós gostamos de espelhinho. Vocês sabem aquela história dos portugueses? Vocês aprenderam isso na escola também? Que quando os portugueses chegaram aqui e perceberam as riquezas que o Brasil tinha, eles começaram a trocar por os espelhinhos, porque os índios nunca tinham visto espelho, e olham os espelhos e ficam, né? Os nativos olham aquilo, não tinham tido acesso àquilo, e como não era normal para eles o espelho, e eles com ouro, diamante, pau-brasil, né? Tanta riqueza que essa terra sempre deu, de repente começa a ficar seduzido por causa de um pedaço de espelho. Troca joia preciosa, troca ouro, metal pesado por espelho. É isso que Satanás faz com a gente. Ele põe uns espelhinhos bem legal na nossa mão, e a gente se perde nas imagens que ele reflete. E nos esquecemos do nosso verdadeiro propósito, de nos relacionarmos com Deus e de sermos esperança para a vida de outras pessoas. E à medida que a gente vive isso, a gente vai vivendo esse relacionamento, é que nós somos fortalecidos. E aí o salmista, ele vai dizendo que o Senhor é o nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Deu para a gente ter uma ideia do que aconteceu com o nosso coração quando essa pandemia aconteceu. Mas como assim eu não posso? Como assim? Eu quero ir no shopping e não posso, eu quero ir no campo e não posso, eu quero ir na igreja e não posso. Como assim eu não posso? Não pode. Na primeira fase, muita gente fala, isso é um exagero, virou, infelizmente no Brasil, a pandemia, além de toda a gravidade, ela ainda tomou uma nuance política. Os oportunistas começaram a fazer palanque em cima da pandemia, montaram um cenário ainda mais caótico. Pandemia, política, as coisas não deviam estar misturadas. Nós devíamos nos unir e não nos dividir num momento de fragilidade. Mas não foi isso que aconteceu. Em lugar nenhum foi assim, mas aqui no Brasil foi mais acentuado ainda. Mas na segunda fase da pandemia, não sei como é que foi aqui no sul, gente, mas em Minas Gerais, a gente pensou assim, no final de 2020, a gente pensou, já está passando. Aí veio a segunda onda, ainda mais destrutiva. Perdemos mais pessoas adoeceram gravemente. E a gente pensou, meu Deus, a gente não vai sair disso nunca mais. E aí o luto chegou em muitos lares e chegou mais perto da gente. Já não era mais alguém distante, era alguém do seu coração, era alguém próximo de você. E nesse momento, a gente viu a fragilidade da fé de muita gente. Eu recebi notícias de pessoas que se mataram quando descobriram que estavam com Covid. Como assim? O desespero de pensar, eu vou morrer sem ar? Não, então eu vou decidir como eu vou morrer. Nem tentou um tratamento, nem sabia se era uma forma grave da doença, pregou o resultado e acabou com a própria vida. Com medo de morrer, se matou. Olha que loucura isso. As consequências psicológicas ficarão por gerações, segundo os psicólogos.
As consequências nas crianças que foram afastadas do convívio social e ficaram tendo aula pelo computador, vai trazer também o seu preço, o seu custo. Aí a gente viu como a gente é frágil, como um vírus invisível, colocou o mundo inteiro no cantinho do pensamento, mas muita gente não entendeu ainda. E aí fala, passou e volta para a vida normal. E eu estou aqui nessa tarde para dizer para você, não volte à sua vida normal. Comece a caminhar numa vida sobrenatural. Comece a caminhar numa vida ainda mais aliançada com o Senhor. Se você já amava o Senhor, ame o Senhor ainda mais. Mas Helena, eu amo. Gente, amar o Senhor não é dizer que ama. Não adianta o seu marido te amar e te trair. Ele fala que te ama, mas tem outra família, tem outra mulher. Isso não é amor. O amor é atitude. E o próprio Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aí a gente pensa, que mandamento? Que mandamento se a gente não está mais sob a lei, mas sob a graça? Como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Nós precisamos de receber um batismo de amor. A gente canta sobre o amor, a gente fala sobre o amor, mas a gente não ama. Primeiro, não ama Jesus, porque não obedece. A gente não ama o nosso próximo. Pensa numa pessoa difícil aí na sua vida. Pensa na pessoa que você mais quer ver pelas costas. Sim, a gente sempre tem. Aquela pessoa assim, ai, não queria encontrar com fulano. Porque se encontrar com fulana, não sei o que eu vou falar, não sei como é que eu vou reagir. Às vezes você nem conhece a pessoa. Você ficou sabendo de uns atos que ela fez, e você já toma raiva da pessoa, sem nem saber se é verdade o que falaram dela para você. É ou não é? Aí tem alguém que está, a gente, assim, sabe aquela pessoa difícil de amar? Você tem alguém? É essa aí que é para amar. Porque a palavra de Deus diz assim, que não tem glória nenhuma em nós amarmos quem é semelhante a gente. E nós amarmos quem pensa como a gente, quem professa a mesma fé que a gente. Que glória que tem nisso? Os ímpios fazem o mesmo. Mas ele nos desafia, amem os seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. Se alguém te obrigar a dar uma mídia, anda duas. Se te pedir a túnica, dá também a capa. Será que a gente entende o que é isso? Será que você pode ser intencional? Gente, não estou falando para você ser hipócrita, não. Ah, não, Helena, aí você já está falando demais, Helena. Você está pedindo demais, porque eu não tenho sangue de barata, não. Você não sabe o que foi que ela me fez. Eu não sei o que ela te fez, mas eu sei o que Jesus fez por vocês duas. Você não é melhor do que ela. E eu vou te dizer uma coisa. Não existe gente ruim à toa. Quando você entra num presídio e vai ouvir a história das mulheres que estão presas, você vai entendendo por que matou, por que roubou, por que fugiu, por que amou tanto que foi mula, levou droga. A gente vai entendendo que por trás de toda pessoa difícil tem uma história difícil. E eu não estou falando aqui para vocês que é para você se colocar num lugar de abuso. Não. Mas para você ser intencionalmente gentil, como o Senhor Jesus foi intencional quando encarnou, viveu, ensinou, morreu e ressuscitou. Ele fez com um propósito. E nós estamos precisando de adotar um propósito de vida, amar o Senhor. E amar implica, amar Jesus implica obrigatoriamente em amar o outro. E o outro que é difícil. E o outro que te custa amar. E o outro que te irrita. E o outro que desfaz do bem que você fez para ele. Continua amando. Porque o amor nunca fica infrutífero. Ele pode não dar fruto nessa terra que você está semeando.
essa terra dura e rachada, que é essa pessoa tão ferida, que às vezes ela não sabe nem receber amor. Mas ela vai voltar para você igual um bumerangue, porque o Senhor não foge das suas promessas. Tem muita gente que até hoje não recebeu o amor de Jesus, mas cada gota de sangue derramado valeu a pena, porque alcançou a mim e alcançou a você. Então amor nunca vai ser desperdício, e nós não conseguimos amar apenas na nossa intenção. Nós precisamos amar porque Ele nos amou primeiro. Então primeiro a gente precisa de ser revestido desse amor, envolvido por esse amor. A gente precisa deixar Deus nos amar. E quando Deus nos ama, Ele também nos corrige. Quando Deus nos ama, Ele nos exorta. Quando Deus nos ama, Ele nos incomoda. Vai lá pedir perdão para fulano. Ah não, Senhor, eu é que tenho razão. Ai, se Jesus entrasse com essa na cruz, hein? Ah não, pai, não vou morrer não, eu é que tenho razão. E parece que você está perdendo, mas você está ganhando. Por isso que Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor de mim, a encontrará. Ele não está falando só da perda literal da vida, o que pode acontecer também. Tem muitos irmãos nossos no Oriente Médio que estão sendo mortos simplesmente porque são cristãos. Simplesmente porque são cristãos, eles entram na igreja e matam todo mundo. A gente não tem ideia do que é isso. Nosso evangelho ainda é muito criança, muito infantil. Mas como eu disse ontem, é hora de crescer. E talvez a gente não viva esse nível de perseguição, porque talvez a gente não dá conta. A palavra de Deus diz assim, que a gente só vai receber o que a gente dá conta. Então eu quero dizer para vocês: mergulha no amor, deixa esse amor te curar. Para de viver na superfície da religião. Deixa esse amor te encontrar, deixa esse amor te curar. Às vezes a gente perde tempo ainda falando das questões da nossa feminilidade. A gente perde horas olhando o Instagram de moda, caçando promoção da brusinha, comprando online. Não tem nada de errado nisso. O errado é isso tomar a primazia da vida. Enquanto você podia estar fazendo uma visita, você podia estar mandando uma mensagem de ânimo para alguém que você sabe que está enfrentando um momento difícil. Enquanto você podia estar ligando para sua mãe para dizer: mãe, você está numa outra cidade, mas eu quero te dizer, eu te amo, tá, mãe? Porque, gente, a gente nunca sabe qual vai ser o último dia, não. Nem nosso, nem dela. Por exemplo, você sabe qual foi o último dia que você saiu para brincar na rua com a meninada? Você consegue lembrar o último dia que você brincou com seus amigos de rua? Bom, pelo menos eu sou desse tempo, né, gente? Que a gente brincava na rua até altas horas da noite, de pique-esconde, de queimada. Teve um último dia, não teve? E a gente nem se despediu. A gente não sabia que ia ser o último. O último dia de pique-esconde, o último dia de brincadeira. E essa é a vida. A gente não sabe qual vai ser o último dia. Então como é que a gente está vivendo a vida, gente? Quando a gente vai orar, a gente pede para o Senhor: ô Senhor, me ensina a amar mais. Me ensina a amar mais o fulano, Senhor. Eu sou intencional nessa oração. Senhor, abençoa o fulano. Porque a tua palavra diz assim, que é para eu orar pelos meus inimigos. Ela me odeia, mas eu estou abençoando ela agora, Senhor, com sinceridade de coração, porque eu sei que isso alegra o teu coração. Então eu entro na obediência agora e eu oro pela fulana e eu peço: Senhor, abençoa a vida dela, a família dela, a casa dela, prospera os negócios dela, cobra ela de bênção. Começa a orar para você ver como é que o seu coração muda. Não entra na pilha desse mundo não, gente, que diz que você que tem que vingar, que são seus direitos, você não é obrigada a nada. E essas tantas outras falas que parecem ser legais, mas na verdade são meias verdades. E o diabo trabalha muito com a meia verdade. Quando ele vai tentar Jesus, ele fala assim: pega essas pedras aí, ó, transforma em pão, você não pode? Ele falou: mentira. Não, ele usou a verdade. Ele usou a verdade. Ele usou a palavra de Deus. E Jesus falou assim: eu posso, mas não só de pão viverá o homem. A gente está no tempo das meias verdades.
E a gente se conforma com elas, e a gente vive por elas, mas a gente não está dando passos para a água subir, entenderam? A gente está satisfeito com a água nos tornozelos. O Senhor é o oceano. O oceano, a gente nunca vai conseguir chegar na profundidade máxima. O homem não chega lá. Já chegou na lua, mas não chega no mais profundo do oceano. A pressão não dá conta. Mas entra na água. Entra na água. Os mais ousados faz surf. E os mais ousados ainda fazem mergulho. Compra a roupa apropriada e vai até onde a pressão permite. E aí, quer ficar com a turma na praia? Diz, eu conheço o oceano. Deus quer chamar a gente para lugares mais profundos, onde a gente tem experiências com Ele que a gente nunca teve. E o mergulhador pode ir lá no fundo do mar e falar assim, eu vi um peixe com 7 cores diferentes, com uma lanterna na cabeça. Uma coisa é você ouvir pela boca do outro, ou até ver pela foto. Outra coisa é você ter a experiência de ser surpreendido por um peixe que você nunca viu antes. E é isso que o Senhor quer fazer com a gente. Porque o mundo, descrito pelo salmista, esse livro antigo e tão atual, né? Olha o que ele fala aqui no Salmo 46. Não sei se você prestar atenção nos detalhes. Os montes se abalem no seio dos mares. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem. E na sua fúria os montes se estremeçam. O que aconteceu lá em Petrópolis foi literalmente isso. Os montes se desfizeram com o poder da água. Está acontecendo isso diante dos nossos olhos. Aí ele vai e ele está falando de uma terra em caos, em caos, em caos. E ele pega e fala assim, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ele mudou o cenário. Ele mudou a perspectiva. O mundo está caótico, mas deixa eu contar. Deus é inabalável. Há um rio, também tem um rio. Aqui os rios estão transbordando e matando, mas tem um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Uau! Tem as moradas do Altíssimo. E Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Deus é poderoso, Ele é o nosso refúgio. Por isso que no final ele fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então que o nosso descanso, o nosso alívio, o nosso refrigério, a nossa esperança se encontre em Deus genuinamente, não apenas nos nossos lábios. Que na hora da dificuldade, no momento mau que chegar para nós, na hora da notícia ruim, venha de dentro de nós aquilo que já foi edificado pela mão do Senhor. A crise, ela revela o caráter. Então quando a gente entra em crise, o que está dentro vem para fora. Se você balança aquele copo ali, ele vai derramar daquilo que ele está dentro. O copo é o mesmo, a estrutura é a mesma e tem alguma coisa dentro. Mas ele só vai derramar do que ele tem dentro. Se ele tem Coca-Cola, ele vai derramar Coca-Cola, porque ele não tem Coca-Cola. Agora esse aqui vai derramar água, eu tenho certeza que ele vai derramar água, porque ele está cheio de água. Então na hora difícil, na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora do relacionamento desafiador, o Senhor quer que a gente derrame daquilo que a gente está cheio. Então você precisa se encher de Deus. Você precisa se encher de esperança. Desliga a TV.
A gente recebe tanta informação desnecessária que só está servindo para azedar o nosso coração. Dá um tempo nas redes sociais. Segue gente que te abençoa. Segue gente que faz o seu dia melhorar. Tem gente que só posta tragédia, ruína, discórdia, fofoca. E nós estamos nos alimentando disso, então adoeceremos. No dia mau, no dia que o vírus chega, se o seu sistema imunológico não está bom, você vai sucumbir ao vírus. Então cuida da sua saúde espiritual, coloca para dentro o que te torna forte espiritualmente, escute conversas que te fortaleçam espiritualmente, assista a coisas que vão te fortalecer, participe de ajuntamentos que vão fortalecer a sua fé. Não alimente os seus medos, alimente a sua fé. O salmista deixou muito claro ali, está tudo isso acontecendo, mas o Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Há um rio na cidade de Deus que alegra o santuário do Senhor. Ele está falando, gente, tem outro cenário para vocês olharem para Ele, tem outra perspectiva para vocês viverem sobre ela. E a gente tem que saber se desintoxicar. Tem coisas que a gente vai ter que largar na vida porque estão nos adoecendo espiritualmente, estão nos adoecendo emocionalmente. Você está seguindo uma pessoa, está com inveja dela? Para de seguir. Você olha para a vida dela, ela parece tão bonita, tão rica, tão próspera, e você está aqui com os boletos atrasados. Você não sabe das tragédias não, gente. Dinheiro não é tudo na vida não. Tem gente que pensa que vai ter dinheiro e vai ter tudo. Não tem nada. Como eu disse ontem, quando acaba o jogo, o peão e o rei vão para a mesma caixa. Mas a gente tem uma mania de olhar para a vida das pessoas e pensar que a vida delas é perfeita e que a nossa é a vida que é desgraçada, infeliz. E mais à noite nós vamos conversar sobre isso, eu não vou entrar na palavra da noite, mas eu quero dizer para você, abra os seus olhos, escolha o que você põe no seu prato espiritual e se abstenha do lixo desse mundo, se abstenha das más notícias, se abstenha da perversão institucionalizada como se fosse entretenimento. Se abstenha. Isso não te faz bem, isso não te edifica e isso não te mantém de pé no dia da adversidade. Ame o Senhor. Quem ama obedece. E quem obedece está buscando caminhar em sintonia. Em sintonia. Eu não sei você, mas eu preciso amar mais. E eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me batiza com amor. Me batiza com amor. Porque como Paulo bem disse aos Coríntios na sua primeira carta, né? As línguas desaparecerão, as profecias cessarão, mas o amor, esse jamais acaba. E é esse amor, o amor moldado na forma de Deus, não o amor utilitarista. Por isso que é um grande exercício que Jesus faz com a gente. Ama o difícil. Porque o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. É a firme decisão de tratar o outro da maneira que você gosta de ser tratado. Seja intencional no seu amor. Eu volto a dizer, não estou fazendo apologia a você se colocar no lugar de violência, de abuso, não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de ser intencionalmente gentil com gente difícil. E de não deixar a agressividade do outro ditar a maneira como você lida com ele. Se ele está angustiado com a vida, se ele sofreu muito na vida dele, isso é uma coisa que Deus precisa resolver. E quem sabe Deus quer usar você para ser uma intercessora na vida dessa pessoa difícil aí. Quem sabe Deus colocou essa pessoa no seu caminho justamente para forjar você e para libertar ela. Quem sabe? Deus não faz nada à toa, nada sem propósito. Abrace o propósito de Deus. Ao invés de ficar se justificando com as desculpas humanas que a gente arruma tanto e que só estão levando para mais distante de Deus e para mais profundo do poço, mais profundo do buraco. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer o Senhor, que o Senhor é bom. O Senhor é bom, pleno, perfeito. E o Senhor nos tornou tuas filhas através da cruz.
Em Jesus Cristo fomos agora feitas filhas de Deus. Mas nós não queremos ser apenas filhas nominais, sabe, Senhor? A gente quer ter o teu DNA. A gente quer agir como o Senhor agiria, a gente quer se mover como o Senhor se moveria, a gente quer ser parecida com o Senhor em tudo. E a gente sabe que no nosso esforço não rola. Mas nós queremos que a Tua palavra e o Teu Espírito Santo nos transformem de fé em fé e de glória em glória até ser dia perfeito. Nós não queremos, Senhor, dedicar os nossos dias, o nosso tempo, a primazia da nossa vida, as coisas fúteis e passageiras dessa terra. Mas nós queremos que o Senhor, ocupando a primazia de todas as coisas, que o Senhor coloque cada uma delas no seu devido lugar. Que cada coisa na nossa vida ocupe o lugar que tem que ocupar, e não o lugar do Senhor. Nos ajuda a organizar isso, Senhor. Nos ajuda a priorizar o relacionamento contigo acima de qualquer outra coisa, porque é isso que vai nos manter de pé no dia da adversidade. É isso que vai nos curar, e é isso que vai colocar diante dos nossos olhos a esperança do porvir, a esperança de um novo céu e de uma nova terra, a esperança de que o Senhor um dia irá voltar e consertar todas as coisas que nós quebramos. Nos ajuda, Senhor. Coloca os teus olhos em nós e alcança outros também através de nós, porque essa é a maior alegria e sentido da nossa vida, ver que pessoas estão rendendo-se a Ti, Te conhecendo como o único Deus. Esse é o nosso propósito aqui. Remove das nossas vidas, Senhor, os empecilhos, as distrações, nos mostrando. Espírito Santo de Deus nos mostra as coisas inúteis da nossa vida. E nós oramos como salmista no Salmo 119, Senhor, tira os nossos olhos das coisas inúteis e faz-nos caminhar pelos caminhos que traçaste. Em nome de Jesus. Amém e amém.